Eu vejo muita gente dizendo, eu quero ir para a África. Para você ir para a África, você tem que ter muito amor e muito estômago. Por exemplo, o africano, o nativo, tudo deles é muito difícil. E não adianta você querer facilitar, que eles não se adaptam à facilidade. Por exemplo, num dos lugares lá, numa das bases missionárias, eu comprei um fogão industrial para as irmãs cozinhar. Mas elas gostam de cozinhar no chão. Então, elas fazem um fogareiro no chão e cozinham no chão. Só que chega uma hora lá, em alguns lugares, que venta muito. Aí elas começam a cozinhar, vem aquele vento, cai aquele mundo de terra dentro da comida. Você vai comer, irmão, é só mastigando terra. Eu, particularmente, Thiago. Pastor brasileiro atira duras críticas e duras realidades sobre o continente africano. Praticamente ele veio aqui para a África e falou aquilo tudo que ele viu de uma forma exagerada, mas falou aquilo que ele viu. Então nós vamos falar sobre a visão dos africanos hoje e vamos também falar um bocado sobre essas falas que ele foi proferindo, né? Onde na qual as manchetes angolanas ficaram totalmente loucas. O africano, o nativo, tudo nele é muito difícil. Eles não se adaptam a facilidades, afirma o pastor brasileiro Thiago Sanz. Bom, pessoal, eu dei uma pesquisada para saber quem é Thiago Sanz. Encontrei que Thiago Sanz praticamente é um compositor e cantor brasileiro que lançou alguns sucessos e que com certeza muitos angolanos acabam ouvindo. Não só angolanos, mas outra nacionalidade africana também, que acabam lhe ouvindo. Isso de alguma forma é importante a gente espelhar aqui, porque ele falou algumas palavras que, ao meu ver, não parece tão pesado, né? São uma realidade que foi um bocadinho exagerada, certo? Então nós estamos aqui para meter os pingos nos is, como sempre a gente faz. Sem mais demora, eu vou pedir aqui para todo mundo que nos quer no canal, se no canal, ativar o sinal, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Bom, pessoal, ele começa as suas declarações, claro, né? Tudo parece que ele estava num podcast, na qual lhe foi feitas as perguntas e de lugares que ele mais se surpreendeu de ter visitado. E com certeza não poderia deixar de lado a África. E eu prestei muito bem atenção nas suas abordagens, né? Repeti o vídeo 1 milhão de vezes. E uma das coisas que me pareceram muito familiar é a palavra Shima. Essa palavra Shima é a denominação que se dá ao fungi. Aqui em Angola nós chamamos de fungi, entendeu? Então quer dizer que ele estava em Moçambique, são os moçambicanos que chamam Shima, que chamam fungi de Shima. Pronto, já entenderam, né? Milho com água misturado fica uma coisa gostosa. Bom, pessoal, o que é que nós temos aqui importante para falar? Primeiro, nas suas alegações, ele disse assim, para ir para a África tem que ter muito amor e muito estômago. Bom, primeiramente eu vou falar assim, sim, precisa ter muito amor. Estômago já não sei, né? Vai depender do lugar que você vai visitar. A África precisa de muito amor, precisa de muita atenção e nós vamos estar aqui no panorama que centra o diálogo desse compositor. Deixo isso para vocês, mas eu digo aqui de parte que a África precisa sim de muito amor. Primeiro, um dos grandes problemas que nós africanos acabamos enfrentando nessa era digital é de termos pessoas internacionais com um alcance muito longo e lhe dar aquilo de presentes, informações que acabam não condizendo com a realidade, certo? Uma das coisas que eu gosto muito nesses mochileiros é que eles dispensam os guias, certo? Dispensam o guia e eles andam sozinhos para ver a realidade, sem máscara. E isso é positivo, isso é bom. Por quê, pessoal? Porque muitas pessoas que acabam, por exemplo, né, se tornando guia de estrangeiros aqui no continente africano, nesses tantos países que tem, 54 países, eles acabam mostrando a realidade como se aquilo não tivesse culpado. Isso é problema. Isso acaba sendo um problema gigantesco, ainda mais quando a gente encontra uma entidade religiosa, respeitada no seu ramo de atuação, e que pode levar a imagem, né, do continente lá para fundo. Sim, precisamos de muito amor, porque no exato momento que você pisa nas comunidades africanas, você acaba encontrando muita pobreza, muito sofrimento. E se você andar com pessoas, né, que vivem num mundo padronizado, eles vão te fazer acreditar que aquilo é normal, aquilo lhes deixa feliz. Eles fazem aquilo porque escolhem. Já vão entender por que eu estou a falar isso. Não se adaptam para a facilidade. Bom, ele falou sobre a questão toda de lhes oferecer aí materiais ou instrumentos para conseguirem cozinhar de uma forma mais higienizada, uma forma mais facilitada, mas mesmo assim eles preferem cozinhar, por exemplo, na lenha, certo? Preferem cozinhar na lenha. Quando você chega numa comunidade e pretende entregar um bem para facilitar a vida daquela sociedade, com certeza você deve ensinar a fazer o manuseio. Quando você não ensina o manuseio, tudo que vem depois, você vai achar que é desperdício, é preguiça daquela população. Daí vem essa frase, eles não se adaptam à facilidade. Eles se adaptam à facilidade. Só que a pessoa que estava andando contigo não te informou que essas pessoas não sabem mexer nesse tal fogão a gás. Você trouxe. Ponto. Então precisamos de pessoas que
acabam, né, apresentando a nossa sociedade, com um cariz também de responsabilidade. Não podemos conotar uma sociedade inteira por causa de alguém que não sabe explicar realmente e querer romantizar tudo. Ponto. Bom, muitas comunidades africanas comem com a mão. Eu reagi a um vídeo do canal do nosso irmão moçambicano, que ele está no Brasil, onde ele, na qual, foi convidado para ir numa churrascaria e lá ele pôs-se a comer com as mãos, na frente das pessoas. Inclusive, eu dei um sermão naquele rete. Quando você está diante das pessoas, independentemente se aquilo seja a sua cultura, é um hábito, é costumeiro teu, você não pode comer com as mãos assim, ao lado das pessoas, certo? E se eu falo por exemplo, se eu falo isso para um africano que se desloca até ao Brasil, que é uma sociedade completamente diferente daquela que ele está acostumado em Moçambique, eu também falo isso para um brasileiro. Quando você chega, por exemplo, na sociedade alheia, você deve se submeter. Se comem com as mãos, não sei qual, você não pode achar aquilo ruim. Você não tem que ir buscar por que eles comem com a mão. A nossa sociedade desse tempo come com a mão. Come com a mão, está tudo bem. Existe essa necessidade, né, de querer se submeter àquela cultura que você encontra. Aqueles hábitos e costumes que você encontra. Tem que se submeter. E não é ruim, é aquilo que nós costumamos falar, né? Existem culturas que, aos olhos da maioria, acaba sendo uma cultura meio que totalmente reprovável. Mas as coisas que ele mencionou aqui não são reprováveis, certo? Comer com as mãos. Ah, é falta de higiene, não sei quanto. Mas por que eles comem com a mão? Ah, por necessidade, porque não tem como comprar um garfo. Ou porque ninguém nunca lhes ensinou a comer com garfo. E outra coisa, quem disse que é errado comer com a mão dentro daquela sociedade? Não é errado comer com a mão dentro daquela sociedade. Eu, por exemplo, eu já visitei uma aldeia onde na qual a gente chegou lá. Eu não estou sabendo explicar bem isso. Eu abro o palco para as pessoas que podem explicar bem isso, porque as pessoas comem com a mão, né? Tem a ver também por causa dos tipos de alimentos. Bom, mas boa parte é culpa da pobreza. Ponto final. Porque se as pessoas tivessem a oportunidade que todo mundo tem, ninguém iria comer com a mão. Ah, eu prefiro pensar assim. Mas se tornou cultura. Bom, eu visitei uma aldeia onde na qual tem garfos, tem tudo lá. E se você quiser comer com garfo, está tudo bem. Mas existe um certo momento, quando, por exemplo, né, tem que se esperar hierarquia, quando o patriarca acaba chegando na casa, ele precisa comer, ele lava a mão numa bacia, todo mundo também vai lavar a mão aí, vai se higienizando, e é comer com a mão, só num único prato, certo? Aquilo tem símbolo, mostra, por exemplo, o acolhimento, símbolo de pertencimento, também está incluso. Nós também podemos encontrar ali o aconchego. E de alguma forma ou de outra é partilha de conhecimento. De baba, mas também conhecimento, entendeu? Mas aquilo faz parte daquela cultura. Por que eles não escolheram pegar os garfos metálicos para poderem comer? Porque eles entenderam que nós comemos assim para tentar passar uma mensagem. Entendeu? Entendeu? Porque lá naquela aldeia tinha garfo, tinha boa de coisa. Entendeu? Mas as pessoas preferem comer com a mão. Todo mundo só num lugar, no bairro. Cada um pega lá um pedacinho, bota no cangola e tá. Uma delícia, certo? Então não tem problema, não tem estresse nisso. Talvez o errado seria as pessoas comerem com as mãos, fora daquela sociedade, numa sociedade que não entendem que as pessoas podem talvez comer com a mão, aí tudo bem, como é o exemplo que dei aqui do nosso irmão moçambicano, certo? Bom, ficam esperançosos porque vamos comprar uma coisa. É aquilo que eu costumo falar. No princípio do vídeo eu comecei a minha abordagem dizendo que muitos estrangeiros andam com guias que romantizam os problemas da África. O problema da África é coletivo, pessoal. Por isso que eu estou a tratar a África como uma coisa só, certo? Não podem romantizar isso. Porque as pessoas ficam imaginando que as pessoas estão naquelas condições porque elas querem estar naquela condição, certo? Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre essa fala desse nosso querido pastor, né? Eu vou chamar ele de músico. Ficam esperançosos porque vamos comprar uma coisa. Claro que sim. A pobreza extrema que existe nesses lugares que muitos missionários acabam visitando é algo que muitas pessoas que servem de guia romantizam. A falta de bens básicos é um problema para aquela sociedade. Tem mulheres, por exemplo, que acabam não conseguindo se higienizar, apanhando infecção, não sei quantos. Porque não tem como comprar, certo? Acesso acesso às zonas comerciais, porque a pessoa até pode ter dinheiro. Inclusive, eu reagi aqui um vídeo da Jojo Domingos já no canal principal, onde na qual eu falei, olha, em vez de as pessoas chegarem nessas aldeias, visitarem, conhecerem e entregarem dinheiro, elas poderiam vir já com materiais comprados, certo? Vem já com donativos, não sei quantos,
entrega à população. E não precisa ser necessariamente arroz, porque eles já não morrem de fome, certo? Você pode trazer produto de higienização. Entendeu? Por quê? Porque é muito distante, são localidades muito distantes que esses pastores vão. E eles pegam aquela realidade com um guia que acaba romantizando aquilo, vira o que é. Repercute-se nessas falas, né? Do nosso querido pastor. Então as pessoas sim vão querer esperar alguma coisa de si. Você é estrangeiro, você até pode ser nacional, mas que vem de uma outra localidade, por exemplo, lá do centro da cidade. As pessoas vão querer que você dê alguma coisa. Porque eles não têm emprego, não têm segurança, não têm praticamente nada. O que eles comem é cultivado atrás da casa deles. E quando eles tentam expandir aí os seus hectares, vem uma empresa da puta que pariu e que resgata tudo aquilo. Entendeu, muchacho? Lá tem capeta, o povo levanta do chão. Bom, pessoal, sobre isso, existe uma particularidade que nós devemos levar em consideração aqui. O povo africano acredita demais. Mano, isso é muito devoto. O povo africano é tão devoto que o pastor passa a ser um representante enviado por Deus, com carta assinada, Deus embaixo. Entendeu? Que tudo que o pastor diz é a pura verdade, é a pura realidade. E se lhes falar assim, olha, nós vamos ter visita, e eu preciso que vocês exageram um pouco. Quando eu começar a rezar dessa forma, vocês fazem de conta que estão a sair alguma coisa, elas vão fazer, entendeu? Inclusive eu encontrei alguns vídeos na internet que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês até onde a devoção de alguns povos africanos chega, entendeu? Então essa questão toda do capeta, existe capeta aqui, não sei. Os pastores que vos digam isso. Inclusive, né, eu preciso trazer aqui um pastor no nosso canal, para falar um pouco, né, sobre essa questão toda espiritual, não sei quantos, e acredito que isso não seja uma atuação que eu tenha poder para falar sobre se existe ou não existe. Bom, é isso. Eu gostaria de pedir novamente aqui que você inscreva-se no canal, ativar o sininho de notificações, não esquecer de partilhar o vídeo que você interessar, como sempre. Pessoal, e se você quiser aprimorar um pouquinho mais o seu inglês, eu vou recomendar aqui o link abaixo, vocês dão uma clicada, vocês vão cair diretamente no site, onde vocês vão encontrar diversos materiais que podem vos ajudar, inclusive também tem aulas práticas e ao vivo com o nosso querido AJ. Oi, tudo bem? Meu nome é AJ, eu sou dos Estados Unidos. Eu sei que vocês querem melhorar o seu inglês. Eu estou aqui para vocês. Eu tenho um curso no ajtutor.com/shop. Também tenho um livro em inglês para motivar-lhes a aprender a língua. Eu estou aqui para vocês. Vocês podem clicar no botão agora. Inscreva no canal, nos vemos à próxima. Tchau. Eu vejo muita gente dizendo, eu quero ir para a África. Para você ir para a África, você tem que ter muito amor e muito estômago. Por exemplo, o africano, o nativo, tudo deles é muito difícil. E não adianta você querer facilitar, que eles não se adaptam à facilidade. Por exemplo, num dos lugares lá, numa das bases missionárias, eu comprei um fogão industrial para as irmãs cozinhar. Mas elas gostam de cozinhar no chão. Então, elas fazem um fogareiro no chão e cozinham no chão. Só que chega uma hora lá, em alguns lugares, que venta muito. Aí elas começam a cozinhar, vem aquele vento, cai aquele mundo de terra dentro da comida. Você vai comer, irmão, é só mastigando terra. Eu, particularmente, Thiago, tenho problema, irmão. Às vezes acontece você fazer um feijão, tem uma terrinha que aparece lá, se eu achar uma terrinha, pra mim a comida já acabou. Aí você imagina eu, Thiago, lá na África, aquele monte de terra na boca. Eu engulo, eu nem mastigo. Entendeu? Aí, por exemplo, eles têm o hábito de comer com a mão. Então, você não vê eles lá comendo com garfo e faca. Come com a mão, tipo sírio. É um negócio difícil. Lá come-se muita chima. A chima é uma polenta que é feita com fubá branco. E é o que tem de mais barato lá para comer. Então, 99% da população come chima. Então, eles fazem aquilo ali só com água e comem aquilo ali sem sal, sem nada. Então, é muito difícil, né, a questão da alimentação lá. Quando a gente vai para lá, eles ficam esperançosos demais porque a gente acaba comprando mais alguma coisa, fazendo uma alimentação melhor, né? E todas as vezes que a gente vai, é uma alegria muito grande, né? Teve um ano que nós levamos muito chocolate para as crianças, né? E a gente viu a alegria daquela criançada que come barro achando que é chocolate, né? Eles pegam os barros, molham o barro, bota para secar, e eles pegam os barrinhos e comem dizendo que é chocolate, né? E eu levei chocolate de verdade para eles e foi uma alegria gigante. E você já passou alguma coisa lá sobrenatural que você falou assim, uau, que negócio Meu filho, forte. eu vou te falar uma coisa. Aqui no Brasil a gente não conhece demônio. Não conhece? Não. Não. Os demônios aqui no Brasil é muito furreco. Porque lá tem capeta, irmão.
Lá o povo levanta do chão. Tem coisa que a gente não gosta de falar, porque você fala, quem não entende o mundo espiritual, fala, isso é mentira, isso não existe. Lá eles levantam do chão. Irmão. Levitam, né? Levita. Eles levantam, eles saem do chão. Lá o capeta pega o povo sai andando pelas paredes. Parece aquele negócio daquele filme Exorcista. E é de verdade. Entendeu? Lá a coisa é feia. Lá o negócio é feio. Então a questão espiritual é o que eu aviso muito para as pessoas quando vão com a gente, que precisa estar revestido, né? E ter cobertura espiritual para ir para aquele lugar, porque o negócio lá é feio.